No dia 25 de maio de 2020, o afro-americano George Floyd foi morto por policiais brancos nos Estados Unidos depois de ter passado 8 minutos e 46 segundos sendo sufocado pelo joelho de um desses policiais que não escutou, simplesmente não ouviu os insistentes pedidos do George Floyd para que ele parasse com aquele estrangulamento, porque ele não conseguia respirar. A morte deste afro-americano fez explodir mais uma vez nos Estados Unidos uma série de protestos sobre as questões raciais naquele país. E a gente tem como fazer um panorama histórico de alguns porquês que o racismo ainda insiste, em fazer parte da sociedade norte-americana. E eu quero que você estude isso comigo hoje aqui. Eu sou o professor Dalton Cunha de História e esse assunto cai no vestibular. Para a gente compreender as razões que levam a sociedade norte-americana, assim como a brasileira, a ter sérios problemas ainda no que diz respeito ao preconceito racial, evidentemente está no passado, e num passado colonial. Muito antes dos Estados Unidos se tornar os Estados Unidos da América, ainda quando era uma colônia britânica, as chamadas 13 colônias, você já tinha ali um trabalho escravo, você já tinha ali negros trabalhando em regime de cativeiro, principalmente em fazendas no sul dessas 13 colônias. Vamos lembrar que pelo fato de a colonização britânica ali não ter sido de exploração e sim de povoamento, o resultado foi que eu tive, na verdade, duas estruturas econômicas diferentes. Uma no norte, marcada pela pequena propriedade, pela policultura, por uma produção que era voltada e privilegiada o mercado interno e mão de obra livre. Bem diferente do que está rolando no sul, onde eu tenho a plantation, que é o quê? O latifúndio agroexportador, monocultor e que trabalha com mão de obra escrava, africana, evidentemente. Então veja que desde o período colonial o escravismo já faz parte da realidade, da mentalidade, da cultura e da sociedade das 13 colônias. E a independência dos Estados Unidos não foi capaz de resolver esse problema. Vamos lembrar que, assim como no Brasil, a independência norte-americana foi fruto de uma articulação política de uma elite que vai usar princípios liberais, que vai usar os princípios do iluminismo em favor dos seus interesses. Não usa os princípios de liberdade para promover o fim da escravidão, para promover a liberdade dos cativos norte-americanos, Então, mesmo enquanto nação independente, mesmo depois que a gente possa falar Estados Unidos da América, a escravidão permaneceu como uma característica da economia, da sociedade, da cultura e do pensamento daquela sociedade. Sobretudo, mais uma vez, no sul dos Estados Unidos. E esse assunto, escravidão versus abolicionismo, ganha muita força na passagem da primeira para a segunda metade do século XIX, quando os Estados Unidos termina a sua expansão para o oeste, um processo de dilatação territorial que fez com que os Estados Unidos da América, que era um país apenas numa estreita faixa litorânea no Atlântico, se tornasse um país de dimensões continentais e um dos poucos no mundo que é banhado por dois oceanos, o Atlântico a leste e o Pacífico a oeste. Com essa dilatação territorial, as estruturas econômicas do norte e do sul, que eram muito diferentes, elas entraram em rota de colisão, principalmente em relação a esse debate que surge agora no século XIX, acabar ou não com a escravidão. Os nortistas, desejosos de ampliar mercado consumidor, encamparam a bandeira abolicionista, ao passo que os grandes latifundiários do sul queriam manter a escravidão. E isso é o que vai gerar a Guerra Civil, também chamada de Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Uma guerra civil que vai de 1861 até 1864. E no meio dela, em 1863, o então presidente Abraham Lincoln consegue se articular e fazer com que o parlamento norte-americano aprove a chamada 13ª emenda, que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. O que não significou
a liberdade plena para os negros norte-americanos, o que não significou a inserção plena do negro na sociedade, muito pelo contrário. A lei formalmente acabou com a escravidão, mas a mentalidade escravista, a cultura escravocrata e racista permaneceram nos Estados Unidos. E eu te dou duas provas. A primeira é que ainda neste finalzinho do século XIX, pós-guerra de secessão, é que surge a chamada Ku Klux Klan, uma irmandade que, em nome do absurdo da supremacia branca, começa a perseguir negros, sobretudo no sul do país, perseguir e assassinar negros. E além disso, nos Estados Unidos, por volta ali de 1876, tem início a chamada Era Jim Crow. O que foi a Era Jim Crow? A aprovação em vários estados norte-americanos de leis segregacionistas. Pois é, nos Estados Unidos, a segregação, a separação, o preconceito baseado na cor da pele foram garantidos pela lei. Haviam escolas para brancos, escolas para negros. Quando haviam escolas para negros, né? As condições não eram as mesmas em termos de qualidade de tudo. Havia segregação nos transportes públicos, nos espaços públicos. A cidadania era negada aos negros porque eles não podiam muitas vezes votar ou serem votados. Eram marginalizados espacial, cultural, política e economicamente falando. Isso tudo, repito, garantido por lei. Leis segregacionistas. Mas é natural a gente imaginar que os negros não ficaram passivos diante dessa situação e começaram a lutar para terem o direito, os mesmos direitos legais, os mesmos direitos civis que os brancos. Há todo um quadro de luta pela igualdade de direitos garantidos por lei nos Estados Unidos. Isso fica muito visível nos anos 50. Tem um dos episódios que é um dos marcos dessa luta, que é o episódio de uma mulher chamada Rosa Parks, que, morando no Alabama, usando um transporte público misto, mas que havia uma lei no Alabama, veja você, havia uma lei no Alabama que afirmava que toda vez que um ônibus estivesse lotado e que o ônibus estivesse cheio, um negro era obrigado a se levantar para dar lugar a um branco. E a Rosa Parks se recusa a fazer isso, ela é presa e isso desencadeia uma série de protestos no Alabama e de boicote da população negra ao transporte público, a ponto dessa lei ter sido revogada. E a Rosa Parks foi defendida por um advogado que eu tenho certeza que você já ouviu falar nele, o Dr. Martin Luther King Jr., que é um dos grandes nomes dessa luta pela igualdade de direitos civis e que adotava a estratégia da desobediência civil, de você não obedecer essas leis, mas de maneira pacífica. Desobediência civil e pacifismo são as marcas de Luther King, diferentemente do seu contemporâneo Malcolm X, que também era a favor da igualdade de direitos civis entre brancos e negros, denunciava, né, a questão racial nos Estados Unidos, mas defendia que a luta deveria ser mais radical, não raro utilizando métodos violentos. Então, a partir dos anos 50 e 60, você tem toda essa mobilização nos Estados Unidos para que houvesse uma igualdade garantida por lei. O que só vai acontecer mesmo a partir de 1965. E aí tem um papel muito importante para isso, então o presidente John Kennedy, o famoso JFK. Infelizmente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o fato de haver pela lei a igualdade de direitos civis não tirou das nossas sociedades esse racismo estrutural. Por isso, a gente tem ainda esse problema econômico, cultural, mental, assolando as nossas sociedades. Tomara que um dia isso passe. E tomara que você passe no seu vestibular. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas e eu espero revê-los em breve, aqui no Cai no Vestibular. Até a próxima, um abraço!